É legítimo o tratamento preferencial dado na atualidade aos descendentes de povos que sofreram violência e injustiças sociais no passado? Indígenas, afrodescendentes, judeus, etc. O Primeiro Testamento registra a fé dos judeus de que Javé, seu Deus, escolheu Israel de entre todas as nações, inclusive as nações mais poderosas, econômica e militarmente, para ser o seu povo eleito, libertando das mais diversas formas de escravidão e violência. Israel era uma amostra do que Javé queria fazer com as demais nações que chegassem a acreditar nele. As 4 versões do Evangelho registram a fé dos cristãos de que Jesus, Deus Filho feito homem, escolheu os mais pequeninos, crianças, viúvas, estrangeiros, doentes, samaritanos, prostitutas, pobres, pecadores, de entre todos os judeus, para conformar o novo povo de Deus, a igreja, libertando-os da influência do mal e das suas manifestações na religião e na política em Israel. Os pequeninos eram uma amostra do que Jesus, através da igreja, queria fazer com as mulheres e homens de todas as nações que chegassem a acreditar nele. Os Atos dos Apóstolos e as cartas pastorais do Segundo Testamento registram que os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs, enfrentando profundas resistências tanto entre os judeus da Palestina quanto entre os não-judeus esparramados pelo Império Romano, entenderam e colocaram em prática as opções de Jesus Cristo, animados pelo poder do Espírito Santo. Saltando velozmente no tempo e no espaço, os bispos da Igreja Católica na América Latina e no Caribe, reunidos em conferência na cidade de Puebla de Los Angeles, México, 1968, e depois na cidade de Medellín, Colômbia, 1979, fizeram uma opção preferencial pelos pobres, em nome dos católicos do continente latino-americano, seguramente influenciados pela doutrina social da Igreja e mais particularmente pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. Para os bispos latino-americanos, os pobres têm rosto, são indígenas cujos ancestrais foram dizimados pelos colonizadores europeus, são afrodescendentes cujos ancestrais foram violentamente trazidos da África, escravizados e, terminada a escravidão, foram abandonados à própria sorte. Entre outros grupos como campesinos, operários mal remunerados, etc. Os pobres da América Latina e do Caribe esperavam da igreja que lhes testemunhasse um Cristo libertador que, no mistério da encarnação, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Os cristãos têm um olho no tempo presente e nas atuais situações de injustiça e miséria, e o outro olho no tempo passado e nas suas inesquecíveis atrocidades, cujas consequências continuam sendo sentidas na atualidade. O cristianismo conserva a incômoda memória diante de uma sociedade que insiste em nivelar as pessoas e convencer os cidadãos de que a todos são dadas as mesmas oportunidades, bastando que eles aproveitem as chances como se todos partissem do mesmo ponto comum. Para o cristão, sim, é legítimo o tratamento preferencial dado na atualidade aos descendentes de povos que sofreram violência e injustiças sociais no passado. Reconhecemos que os povos têm direito a defender os seus valores culturais e tradicionais, como as tribos indígenas e as comunidades quilombolas, com idioma próprio e uma religião ancestral.
Ainda que apresentemos a eles a nossa fé e os valores da cultura ocidental e cristã, respeitamos a sua visão de mundo e nos empenhamos para que também eles tenham acesso à educação, à saúde, à defesa dos seus legítimos direitos. Para tanto, precisam ter acesso à educação básica, profissional e acadêmica, à qual estiveram historicamente privados, ainda que as instituições nacionais assegurem a igualdade de condições. Infelizmente, existem sim pessoas que adotam uma postura vitimista pela sua origem étnica. Mas não podemos fazer das exceções uma regra que vale para todos. Por isso, é sempre importante, além de assegurar oportunidades de acesso à educação e à representatividade, fortalecer políticas afirmativas da unidade na diversidade. Eu sou o Padre Kleber Luiz Cardoso, missionário estigmatino. Este é o programa Bate-Papo com o Padre.